Oi gente, eu sou Cutis Negra, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Em novembro, mês da consciência negra, todos os vídeos de quarta-feira aqui do canal é pra gente falar sobre o racismo, sobre o mês da consciência negra e falar sobre alguns temas que envolvem esse universo e pra falar sobre representatividade. Por isso, nesse vídeo, eu separei algumas situações em que eu precisei lidar com o racismo, que é uma coisa, infelizmente, muito comum na vida das pessoas pretas até hoje em dia. Mas, caso você não tenha visto os outros vídeos, eu vou deixar uma playlist no final desse vídeo, aqui no card, pra você ir lá conferir os outros vídeos que eu fiz esse mês e também que eu fiz anteriormente aqui no canal. Então, coloca a peruca e vem comigo. A primeira situação, talvez, que eu tenha passado, que eu percebi o racismo, foi na minha infância, quando eu era uma criança preta viada já, e que eu ouvia os apelidos. Acho que toda criança viada escuta apelidos, e toda criança preta escuta apelidos que provavelmente eram muito parecidos com os que eu ouvia. Que era Mico Leão Dourado, Leão Queimado, porque o meu cabelo black era preto, Lacraia, porque a Lacraia estava em ascensão naquele momento, ela estava muito presente na televisão. Vera Verão, era óbvio que esses apelidos me machucavam muito, mas eu não externalizava isso, eu não entendia isso, porque dentro de casa eu não tinha a conversa sobre racismo viva, eu não falava sobre isso com a minha mãe, com o meu pai. Então, eu sabia que eu era uma bicha preta, mas eu não tinha ciência do quanto aquilo era ofensivo pra mim até crescer e perceber o quanto aquilo significava. Obviamente, ser chamado de macaco é uma coisa que eu jamais aceitaria, jamais vou aceitar hoje e não tem como aceitar isso. Ou de leão queimado, ou de mico leão dourado, de nada. Mas se hoje em dia eu for chamada de Lacraia ou for chamada de Vera Verão, eu vou aceitar. Sabe por quê? Porque elas são ícones. E elas são personalidades, pessoas incríveis que fizeram sucesso na mídia, que são uma representatividade da bicha preta, de uma travesti, de uma drag queen, que inclusive eu já falei aqui no último vídeo do meu canal, da Vera Verão, que são figuras importantes. Então essa ressignificação de uma coisa que antigamente me machucava foi muito importante pra minha vida, pra minha aceitação enquanto bicha preta, adolescente, hoje adulta, hoje drag queen. Então, se você passa por essa situação, se você escuta um apelido desse, cara, sim, eu sou uma bicha preta, eu sou uma Vera Verão, eu sou uma Lacraia, e sim, eu me aceito, eu sou esse personagem, eu sou essa pessoa. Uma outra situação que eu já passei muito na minha vida, na minha adolescência, e continuo passando até hoje, a situação de entrar numa loja ou entrar num mercado e ser perseguido pelo segurança porque você tem a cor de bandido. Porque sim, se você é preto, você é automaticamente associado a bandido. E isso é uma forma do racismo que é extremamente violenta. Quando eu era adolescente, eu morava em frente a um mercado e minha mãe sempre pedia pra eu ir comprar alguma coisa. Inúmeras vezes isso já aconteceu, do segurança sair da porta e ir atrás de mim. Uma dessas vezes eu tive a coragem, eu tive a percepção de que ele estava fazendo isso e parei no meio do corredor que eu estava, esperei segurança passar e quando ele olhou pra mim eu falei, aconteceu alguma coisa? Quando você vira essa chave e enfrenta isso de frente, é uma coisa completamente diferente. Eu fiquei tremendo naquela hora, porque além de perceber uma situação, passar por uma situação muito difícil, você criar coragem para enfrentar aquilo de frente te dá uma força que você não entende de onde vem. Inclusive, eu passei por isso esse ano, no meio da pandemia. Eu fui numa loja caçula aqui do Rio de Janeiro para comprar algumas coisas e assim que eu entrei na loja, eu ouvi um segurança falando no rádio. E quando eu fui pro corredor que eu ia comprar as coisas que eu queria, eu percebi que um deles estava andando entre os corredores e olhando pra mim. E eu parei, eu congelei, eu não sabia o que fazer naquela hora. Eu perdi completamente o rumo. Depois de algum tempo que eu realmente voltei a mim e reparei aquilo e consegui parar no corredor e olhar pra aquele segurança. E eu fui atrás dele e ele simplesmente se desvencilhou assim e saiu
da minha cola, digamos assim. Inclusive, no meu perfil de boy, eu fiz um vídeo para falar sobre isso, para falar sobre esse assunto, porque foi uma coisa que me incomodou muito, principalmente porque foi no dia seguinte ao acontecimento da hashtag Blackout Tuesday, onde milhões de marcas, milhões de artistas estavam postando uma foto preta nas suas redes sociais e dando apoio ao movimento Black Lives Matter. E a Caçula foi uma dessas marcas que postou uma foto falando que apoia o movimento antirracista. Eu fui lá nessa postagem, comentei, e vocês não fazem ideia do quanto de gente falou a mesma coisa que eu. Comentou lá naquela foto, depois de mim, e sofreu racismo. A mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com diversas pessoas, tanto homens quanto mulheres. E o racismo estrutural é uma coisa muito comum. A gente vê isso acontecendo diariamente. A gente vê grandes empresas falando sobre racismo nas suas campanhas, mas dentro das empresas, o racismo não é uma coisa abordada, não é uma coisa trabalhada. Não tem funcionários negros em grandes funções, em grandes cargos. Isso que a gente precisa. A gente precisa de um reposicionamento das empresas nesse jeito. Não falar ou fazer uma campanha dizendo que apoia, porque na verdade elas não estão apoiando. Elas estão querendo entrar numa hashtag, numa campanha que só vai dar visibilidade para elas. Se caso você passa por uma situação dessa, de ser abordado na rua por segurança, ser perseguido numa loja, num mercado, para no meio do corredor, respira e olha bem na cara daquele segurança. Pergunta o que está acontecendo, por que ele está te seguindo. Isso é necessário para você e para todas as outras pessoas negras que vêm depois de você, que vão entrar naquele mercado, naquela loja e que vão passar por essa situação. E ao mesmo tempo que essa situação de ser perseguido, de ser observado pelas pessoas, você acaba criando um sentimento de não pertencimento a determinados lugares. Você acaba deixando de ir, por exemplo, a uma boate, talvez, porque você não atende ao padrão que geralmente está naquela boate, porque você não se sente confortável para estar naquele lugar. Ou, sei lá, algum teatro, um cinema, algum shopping. São diversos lugares que você não se sente confortável. Eu já passei por essa situação, por exemplo, em festa de empresa, em festa de formatura de amigo, de olhar para os lados e as únicas pessoas negras são os garçons, são os seguranças, são as faxineiras. E eu era o único negro sentado numa mesa aproveitando aquela festa. Algumas perguntas que eu me faço, que eu até gostaria que você que está me assistindo também fizesse e talvez me respondesse aqui embaixo. Quantas vezes você foi o único negro numa festa, percebeu que era o único negro aproveitando aquela festa? E a pergunta que mais me faz mal, porque eu já passei muito por essa situação, é quantas vezes você desacelerou o passo ou mudou de calçada porque você não queria que a pessoa que estava na sua frente achasse que você era um bandido, achasse que você poderia fazer algum mal para aquela pessoa. Essa, com certeza, é a que mais me machuca, que mais me machucou, porque hoje em dia eu tenho ciência de que eu não sou uma ameaça, eu não tenho que fugir de alguém, eu não tenho que fingir algo, porque eu não sou uma ameaça. Se a pessoa é racista, o problema é dela. Se ela não sabe lidar com uma pessoa negra, se ela não sabe ir contra o sistema, a mente racista dela, não sou eu que tenho que mudar. Eu posso falar com ela, eu posso debater com ela, mas não sou eu que tenho que mudar de lugar, não sou eu que tenho que mudar de calçada. É ela que tem que mudar o pensamento dela. Então, se você passa por essa situação, não mude de calçada. Não deixe de ir nos lugares. Porque hoje é você, amanhã vão ser outras pessoas. Porque elas viram que você pode ir e elas também podem ir. Por último, eu quero falar sobre estética. A gente sempre lida com a não aceitação do nosso nariz largo, da nossa cor, do nosso cabelo crespo. E eu passava muito por isso quando eu era criança. Mais precisamente sobre o meu cabelo. Quando eu era muito novinho, muito criança, meus pais raspavam minha cabeça. Óbvio, porque era uma forma mais fácil de manter o meu cabelo. E também porque era o comum para aquela época, e eles não tinham a ideia de que poderiam deixar meu cabelo crescer, não era uma coisa que eles pensavam. Ao longo que eu fui crescendo, eu fui aceitando o meu cabelo, fui gostando de ter o cabelo grande, e tive black, tive diversos tipos de cabelo. Eu pintava o cabelo, eu fazia o cabelo igual o Sabotagem, eu não tinha ciência de que era uma
referência a ele, mas eu fazia o meu cabelo daquele jeito, colorido, preto. Então eu gostava muito de estar diferente. Não sei se era porque era a minha fase rebelde, mas era porque eu queria me libertar do padrão que existia naquela época. Mas a minha mãe já foi chamada na escola porque eu tinha o cabelo black, ou porque eu usava um cabelo diferente. Olha que escroto, né? Que é uma situação escrota. Você não pode usar o seu cabelo do jeito que ele é naturalmente, porque as pessoas acham que chama muita atenção, ou porque a diretora ou a representante de não sei o que acha que seu cabelo chama muita atenção e tira o foco das outras crianças. Não é aceito. Isso é incrivelmente escroto, não tem outra palavra. Uma época que eu pintei o cabelo de vermelho, que meu irmão também pintou, eu não sei o que deu na cabeça dele pra entrar na minha onda, e que uma pessoa falou com a minha mãe que tinha um bandido foragido e que ele tinha o cabelo vermelho. Minha mãe na hora falou comigo e com meu irmão pra gente tirar aquele cabelo, pra gente pintar ou pra gente cortar, porque ela tinha ciência de que os filhos pretos dela poderiam ser confundidos com aquele bandido. E que a gente sabe, até hoje, é uma situação que acontece muito, não só aqui no Brasil. Quantas vezes a gente vê vídeos na internet, a gente vê depoimentos de pessoas, a gente vê pessoas sendo presas sem nenhum motivo porque elas são negras e foram confundidas com um bandido de fato. Essa situação é muito difícil, é muito pesada de se conviver. A gente não tinha referências de que o nosso cabelo é bonito. A gente não tinha referências de que é bonito ser a gente, porque a gente não via isso na televisão, nas revistas, nos filmes, nas novelas, e hoje a gente vê, hoje a gente consegue ver a representatividade. Não é tão grande assim, não representa todos os negros, mas a gente ainda assim vê. Então, se você, assim como eu, tem o cabelo crespo, tem o nariz largo, é uma pessoa preta, uma bicha preta viada, se aceite do jeito que você é. Seja uma drag queen, seja apenas uma bicha preta, se aceite, porque o importante é se amar e se aceitar e se jogar no mundo sendo quem você é. É isso. O recado tá dado. Não tenha medo de ser você, de estar nos lugares. Ocupe os lugares. Sendo bicha preta, sendo uma mulher preta, sendo um homem preto. Se aceite, se ame e ame o próximo. Ame a pessoa preta que tá do seu lado. Respeite ela. Ouça a história dela. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você também passou por essas situações, ou se você ainda passa, deixa aqui embaixo nos comentários. Não deixa de falar sobre isso, porque é muito importante a gente falar sobre essas situações. Porque quanto mais a gente fala, mais luzes a gente acende pra mente das pessoas, assim como pra nossa mesmo. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo e me segue lá nas minhas redes sociais. É @cutisnegra no Instagram e no Twitter. E não deixa de falar e de dar o seu amor para o mundo, sendo uma pessoa preta que você é. Beijos, até o próximo vídeo. Foi. Meu Deus, abriu um negócio aqui.